Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi. E no programa de hoje vamos falar sobre vacinação na terceira idade. Para conversar com a gente, convidamos a professora Ana Maria Leão, da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Ana Maria, é bom tê-la como entrevistada aqui conosco, é um prazer. Como você explica como são as vacinas e como elas agem no nosso corpo? É um prazer enorme também estar aqui e poder esclarecer algumas situações sobre a vacinação e a importância da vacinação. As vacinas, elas são consideradas pela Organização Mundial de Saúde como o meio mais eficaz e mais seguro em prevenir várias doenças. Essas doenças são doenças infecciosas e que elas transmitem, as pessoas não vacinadas, elas adoecendo, elas transmitem de umas pessoas para as outras. E elas são importantes em todas as fases da vida, desde a criança até o idoso. E existem vários testes, várias recomendações, desde a época, na década ainda de 70, quando foi iniciado pelo Ministério da Saúde a importância da vacinação, e por isso o Ministério da Saúde ele criou o Programa Nacional de Imunizações a partir de 1973. Deixa eu te fazer uma pergunta exatamente por causa dessa recomendação do Ministério. Existem pessoas que tomam a vacina e reclamam que aí sim ficaram gripadas. Sim, isso aí isso não pode é... acontecer? Não, isso aí é impossível, porque a vacina, a constituição das vacinas, e falando especificamente da vacina da gripe, né? Essa vacina é uma vacina de vírus mortos, são vírus inativados. Então, de forma nenhuma, a pessoa pode adquirir a gripe. O que pode acontecer é que o vírus da gripe, ele pode ficar incubado no organismo da pessoa, ela ter tido contato com o vírus através de uma pessoa que estava doente, e essa incubação, ela dura de 1 a 4 dias até apresentar os primeiros sintomas. Quantos dias, no caso, ela começa a agir no corpo da pessoa? A vacina. Após tomar a vacina. Então, aí a vacina só começa a ter um efeito bom, uma imunidade elevada, satisfatória, a partir da 3ª à 4ª semana após a vacinação. Então, a pessoa que vai tomar a vacina, ela, por coincidência, ela ter tido contato com uma pessoa que estava gripada e ela, nesse momento da vacina, ela ainda não está sentindo nada, nem tosse, nem espirro. Mas ela já tinha o vírus da gripe. Mas ela já adquiriu o vírus porque ela teve esse contato. Sim. Em 4 dias, esses sinais vão aparecer. Então, ela realmente vai ficar gripada. Só que a vacina, ela só vai ter uma proteção, oferecer uma proteção adequada a partir da 3ª à 4ª semana após a administração. Então, não é o efeito da vacina, é porque esse vírus ele estava incubado no organismo no dia que ela foi vacinada. Além da vacina da gripe, que nós sabemos que o Ministério faz campanhas, e depois nós vamos falar mais sobre isso, que tipos de vacinas são importantes para as pessoas que têm mais de 60 anos, quer dizer, a terceira idade? Quais são as vacinas que são imprescindíveis para essa camada da população? Então, nós temos a vacina que é oferecida, a vacina de difteria e tétano, que é chamada de dupla, porque ela protege contra a difteria e o tétano. Quantas vezes essa vacina é tomada? Sim, se a pessoa o idoso já tiver tomado essa vacina em algum momento da vida, tiver um comprovante de vacinação justificando isso, basta uma dose de reforço. Ele faz um reforço, uma dose apenas, intramuscular a cada 10 anos. Isso que eu ia perguntar. A não ser que ele se machuque após o 5º ano da dose tomada, desse reforço. Se ele vier a se machucar, então é importante antecipar o reforço por causa desse ferimento. Sim. Quando ele não tem registro, nenhum documento, ele não sabe se vacinou ou não, ele tem que tomar 3 doses. E aí ele tem imunidade por quanto tempo? Ele vai ficar por 10 anos. Quando essa imunidade começa a cair, então ele tem que tomar o reforço.
se faz o reforço a cada 10 anos. As outras vacinas que nós temos a febre amarela, que há pouco tempo atrás, de 2 anos para cá, ela começou a entrar no calendário de vacinação. Sim. Então, é importante também, algum tempo atrás se exigia um receituário médico indicando a vacina para o idoso. Hoje em dia não é mais necessário. Então, se ele vai fazer a vacina da influenza agora, ou quando ele for tomar a vacina da influenza, que faz parte do calendário, ou quando ele for tomar o reforço da dupla na unidade, ele pode também pedir para fazer a febre amarela, se caso ele não tiver tomado em nenhum momento da vida dele. Sim. E se for para alguma área de risco, né? Aí mais ainda, que tem áreas que são muito endêmicas, correm mais risco do que, vamos dizer, no centro do Rio de Janeiro. Então, em outras áreas onde tem muitos casos, áreas de muita floresta, ele vai viajar para uma área de muitas florestas, então é importante a vacinação da febre amarela, toma dose única para toda a vida. A outra vacina que também se tem, que também o idoso passou a ser beneficiado com ela, é contra a hepatite B. Sim. A hepatite B, a maioria dos idosos não tem essa vacina, porque há um tempo atrás ela era dada só para adolescentes, depois passou a ser dada para adultos. E mais recentemente foi liberado para todas as idades. E a hepatite B, ela é muito importante porque a vacina é a forma mais segura mesmo de prevenção. E como é que a pessoa adquire? Através até de relação sexual, a pessoa pode ser portadora do vírus e pela atividade sexual pode haver uma transmissão. E a pessoa, geralmente, que tem o vírus nem está se manifestando nenhuma, porque é uma doença longa duração, a pessoa geralmente não tem queixa de nada. Uma outra forma que é também comum a transmissão é por alicate uma vez de eu vi uma unha, reportagem sobre isso. Tesourinha de unha que compartilha com outras pessoas. E alicate que muitas vezes se faz unha em salão, que você usa o instrumento do próprio salão, que você não tem certeza dessa esterilização bem adequada. Higienizado, né? Isso, tem que ser esterilizado mesmo. O vírus da hepatite B, ele é muito resistente ao meio ambiente. Ele é mais resistente do que o vírus da AIDS. Por isso que se faz necessário a vacinação, é a forma mais efetiva. Não existe cura para hepatite B. Não existe. Existe a prevenção. A prevenção. Inclusive, depois de alguns anos, a pessoa com o vírus, ela tende a danificar o fígado, a transformar isso num câncer de fígado. Então, por isso que é importante a vacinação. E, no caso, essa vacina, ela é dada durante período de 6 meses, se completa o esquema. Vamos dizer, o indivíduo tomando hoje, daqui a 1 mês ele tem que tomar a segunda dose e depois, daqui a 6 meses, ele toma a terceira e não precisa tomar mais, é suficiente. Professora, e uma vez vacinados contra determinada doença, isso garante que estamos imunes a ela? Por exemplo, a aplicação da vacina contra a gripe, ela imuniza também contra a pneumonia? Sim, importante a sua pergunta. A implantação dessa vacina desde 99 foi justamente com esse objetivo, não só prevenir a gripe, que é uma doença que acomete a pessoa fica muito debilitada, mas a complicação dessa gripe, ela pode ter pneumonia. Então, a pneumonia é uma causa séria de hospitalização, de abatimento dessa pessoa, a redução das atividades diárias, e a pneumonia, ela leva à morte, sim. E ela tem uma vacina própria? Sim, a gripe também previne a complicação dela, que pode ter uma pneumonia através dessa gripe. E existe também a pneumo 23, que é uma outra vacina destinada para idosos. Só que a pneumo 23, ela só é dada para aqueles idosos que eles estão acamados e estão asilados. Então, o serviço público, ele faz o levantamento, principalmente de todas as instituições de idosos, e esses idosos, mesmo que eles estejam rígidos, saudáveis, eles têm que tomar a pneumo 23 também e a influenza. Mas está havendo muita incidência ainda hoje por mortes pela pneumonia? Sim, desde a criança até o idoso. Mas mesmo assim, se nós formos comparar a estatística de alguns anos atrás, quando nós não tínhamos a vacina da gripe disponível, o número de casos de pneumonia era muito maior do que nós temos hoje. Mas aí a gripe, a vacina da gripe, como a vacina da pneumonia, o ideal é se tomar antes do período que chega o inverno. Chegar nessa época que nós estamos, que o inverno começa no mês de junho. Sim.
Então, o ideal é que, porque a vacina ela vai demorar a fazer o efeito protetor de 3 a 4 semanas. Então, no inverno é quando as pessoas adoecem mais, quando elas ficam mais gripadas. E uma diferença que eu quero destacar é em relação da diferença de resfriado e gripe. As pessoas têm muita essa dificuldade. O resfriado comum é apenas uma tosse, uma coriza mais intensa. A gripe não. A gripe deixa realmente a pessoa bastante abalada, né? Prostrada. Ela tem febre, ela tem tosse, ela tem além também do que o resfriado apresenta, que é a coriza, né? Tosse também. E a pessoa fica encatarrada, sim, que é o termo usado, né? Isso. Popularmente. E a febre, que é justamente o que debilita muito a pessoa. Então, essas diferenças, quer dizer, a pessoa também pode ter sido vacinada da gripe e daqui a mais um tempo até ter um resfriado, mas não é a gripe. Sim, sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer que nós temos um ouvinte que está ouvindo o nosso programa e ele diz, bom, eu vou fazer as vacinas. Quais são os cuidados que ele precisa ter antes e depois? E 2, você pode tomar todas as vacinas na mesma ida ao posto de saúde? Ele pode tomar a influenza, sim, que o ideal é esse período que vai se estender até meados do ano, né? Isso, até meados do ano ainda é recomendado se fazer, não deixar de fazer. Então ele pode fazer essa durante o ano todo. Ele pode fazer a hepatite B, sim, e aí é importante, quando começa essas vacinas que têm doses a mais, não é dose única que nem a febre amarela, ele tem que voltar, porque se não volta, não tem a formação de anticorpos suficiente. Exato. A pessoa continua sendo vulnerável, uma dose só não resolve. Então, ele faz a hepatite B, que essas vacinas são todas intramusculares. Precisa de injeção, administração dela. Então, a hepatite B, ele pode fazer o tétano, difteria e tétano num braço, no outro braço faz hepatite B, e faz uma diferença de um espaço no próprio braço, ele pode fazer todas as outras vacinas, que é a febre amarela, que é subcutânea, e a influenza, que pode ser tanto intramuscular como subcutânea. Quer dizer, não tem desculpa para não tomar. Se caso ele ficar muito preocupado, nós podemos dar uma no membro a influenza, porque o ideal é fazer logo, fazer no outro membro do tétano, porque em qualquer acidente, qualquer risco, qualquer coisa, você vai mexer numa planta, a parte posterior do braço pode fazer a febre amarela, porque é subcutânea. Então não tem problema nenhum. Agora tem outra coisinha. E aquela pessoa que diz que eu não vou porque eu estou resfriado? Eu não vou porque eu tomei um remédio de não sei o quê. Isso pode? Pode. Assim, a única recomendação que a gente faz é se a pessoa tiver em tratamento com doenças que baixam imunidade, que é o caso de radioterapia, quimioterapia. Sim. Então, tem algumas vacinas que tem que ter cautela na administração, que a resposta pode ser um pouco menor. Mas, fora isso, a pessoa pode tomar todas essas vacinas sem nenhuma desculpa. Desculpa. Professora, e essas vacinas são administradas somente na época de campanhas? Não. Os centros municipais de saúde e as clínicas da família, que é pelo Sistema Único de Saúde, ela disponibiliza gratuitamente todas essas vacinas. O Ministério da Saúde, ele é muito amplo a disponibilidade de várias vacinas para todas as idades. Então, os horários das unidades é sempre de 8 da manhã até às 17 horas, de segunda a sexta, e no sábado, de 8 até às 11 horas. E quem não puder comparecer nos horários, tem disponíveis algumas clínicas particulares que fazem também essas vacinações? São muito caras? Sim, essas vacinas são muito caras, mas aí alertando sobre isso, no caso da vacina da gripe, quando o idoso está acamado, a família pode solicitar o atendimento no domicílio. É só ir até a unidade mais próxima, vai dar o nome da pessoa, vai dar o endereço e dentro, em breve, eles vão lá. Professora, agradecemos a sua presença, que foi muito valiosa com esses depoimentos, ainda mais na época de agora, né? E gostaria que deixasse algum contato, fica à vontade. Meu nome é Ana Leão. O meu contato, vou passar o meu contato por e-mail, que podem acessar a qualquer momento, ammleão@gmail.com. Pode repetir, por favor? ammleão@gmail.com.
Estou disponível para qualquer pergunta. É com muita satisfação que eu falo sempre sobre vacinas. É minha prática e meus estudos há mais de 20 anos. Então, me sinto bastante honrada por esse momento. Agradeço. Muito obrigado mais uma vez, professora Ana. E aos nossos ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.